verdadeiro cristão pode ficar resfriado, gente? Pode ou não pode? Um verdadeiro cristão pode ter diabetes? Um verdadeiro cristão pode ter câncer? Então, um verdadeiro cristão também pode ter depressão. Sabe por quê? Porque depressão é doença. É uma doença da alma, mas é uma doença como essas outras que eu usei agora como exemplo. Depressão não tem a ver com possessão demoníaca. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com esse entendimento. Mas eu também não vou excluir a sagacidade do inimigo, como eu falei com vocês aqui no primeiro momento. Se ele sabe que você tem uma vulnerabilidade em alguma área da sua vida, vai ser nessa área que ele vai tentar destruir você. Então, se você tem, por exemplo, uma dificuldade com mentira, ou uma dificuldade com fofoca, se alguém chegar para você assim, olha, eu vou contar isso aqui para você, mas é para você orar. Se daqui a 5 segundos, no grupo de WhatsApp da igreja, todo mundo já estiver sabendo, qual é a sua dificuldade? É com a língua. Você não consegue guardar a língua dentro da boca. E tudo bem, eu vou continuar te amando. Só não vou te contar meus segredos. Porque tem gente que também faz assim, né? A gente estava falando sobre seleção no primeiro momento. Aí eu não vou andar mais com fofoqueiro não, porque aquele ali fala de todo mundo. Não é isso, é teu irmão. Jesus andou com Judas, que ele sabia que ia trair ele. E ele andou com ele até o final. Por que você não vai andar com fofoqueiro? Vai cancelar o fofoqueiro. Essa palavra está em alta, né? Cancelamento. Dá vontade de cancelar o cancelamento. Que no meio dos crentes não pode ter cancelamento, gente. Então não é que você vai deixar de ser suporte para o seu irmão que tem um probleminha com a língua e você sabe. Você não vai deixar ele ser parte do seu ciclo mais próximo, como eu falei aqui no primeiro momento. Mas você não pode cancelar ele. Por quê? Porque aquela é a dificuldade que ele tem. Se ele tem uma dificuldade com a língua, Satanás vai querer usar ele ali naquele lugar para destruir a ele e a todo mundo que anda ao redor dele. Eu estou dando um exemplo tão simples, mas para vocês entenderem como muitas vezes o inimigo também age na simplicidade. Então, se alguém tem um problema com a fofoca, ele vai usar esse lugar. Se alguém tem uma dificuldade, um problema com as questões da mente, com as questões da alma, muitas vezes ele vai usar aquelas dificuldades daquela pessoa para destruir aquela pessoa e não só aquela pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam também. Sabe por quê? Quando uma pessoa experimenta depressão, você sabia que a família também adoece muitas vezes junto? Porque muitas vezes a família não sabe como lidar. E aí, quando a gente começa a misturar essa questão da realidade com a questão da espiritualidade, muitas vezes uma palavra que a gente dá, às vezes ao invés de levantar aquela pessoa, acaba destruindo aquela pessoa mais. Porque você quer ajudar e você fica assim, não, fulano, vamos embora, levanta. Você não pode ficar nessa cama, abre essa... Já escutei muito isso. Entra no quarto da pessoa, sem a pessoa te dar permissão, abre a janela porque está tudo escuro, não, vamos deixar um sol entrar aqui. Gente, aquela pessoa está em sofrimento. É um sofrimento psíquico, é um sofrimento diferente, mas é um sofrimento. Você gostaria, por exemplo, você já deve ter experimentado isso, e geralmente é assim que acontece. Está com uma unha encravada, está com um machucado no pé. Aonde que as pessoas vão pisar? No pé bom ou no pé que está machucado? Parece que adivinha, não é? Não dói. Quando você está com machucado, uma ferida aberta, e alguém vai lá, coloca o pé ou coloca a mão, você não sente dor? É a mesma coisa quando a gente está falando de doenças da alma. Dependendo da forma como você toque aquela pessoa, ao invés de você ajudar a promover a cura, você está machucando mais aquela pessoa. E às vezes depois a gente vai querer colocar a culpa, essa aí é culpa do inimigo. Não, é você que não teve a habilidade correta de entender que aquela pessoa está passando por uma doença. Aquela pessoa está experimentando algo que faz parte da dor humana. Então a depressão não tem nada a ver com falta de Deus. Amém, gente? Eu quero que vocês saiam daqui com esse entendimento, porque por muito tempo isso foi reverberado dentro das igrejas de forma errada. E aí, ao invés de ajudar essas pessoas a sair desse lugar, a gente acabava condenando essas pessoas. Porque a gente precisa entender que o nosso corpo, eu falei aqui com vocês no primeiro momento, tudo começa no espírito, porque nós somos espírito. Mas nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então, espírito, alma e corpo são as 3 instâncias do ser humano. E essas 3 instâncias não funcionam de forma separada. Nós somos um organismo vivo. Essas 3 instâncias, elas interagem o tempo todo. E é muito interessante você olhar, porque Deus, ele coloca a marca dele em tudo que ele faz.
E a gente tem um Deus que é o nosso Pai. Mas Ele enviou o que Ele tinha de melhor, o Filho. E quando o Filho vai subir aos céus, Ele diz: eu estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um que é melhor do que eu, porque Ele vai habitar dentro de vocês. Então Ele envia o Espírito Santo. 3 instâncias que são uma coisa só. Porque a gente não está falando de 3 deuses diferentes, de categorias diferentes, não. Pai, Filho e Espírito são uma coisa só. E aí quando o Senhor vai criar o homem, a gente vê lá o relato do Gênesis, do pó da terra, e a gente só olha para o pó da terra. Às vezes, muitas vezes a gente é tentado a olhar só para aquilo que está concreto. Mas por isso que é importante meditar na palavra, porque quando você medita na palavra, a palavra conversa com você. Que a gente entende que quando a gente abre esse livro, o autor se faz presente. Isso não é só um livro como outro que você compra ali na Saraiva, não. É o próprio verbo que se revela quando você abre a palavra. E aí quando você vai ver, lá no Gênesis ele forma o homem do pó da terra, mas quando ele vai decretar a vida, ele deposita do seu interior no homem, ele deposita o fôlego da própria vida, o zoe, a vida de Deus. Ele imprime no próprio homem, e aí o homem toma forma. Nesse ato ele está colocando a marca dele dentro de nós. Então a própria marca que existe no Deus, que são 3 em 1, também existe em nós, que somos 3 coisas funcionando como uma só. Está dando para entender? Espírito, alma e corpo. Não tem como andar desassociado. É por isso que muitas vezes você vê pessoas na igreja que estão com a vida emocional muito bem, às vezes está cuidando do corpo, está muito bom, mas você olha para a vida daquela pessoa e você vê assim, pô, a pessoa está tanto tempo na igreja, a pessoa não rompe, a pessoa não avança, tem uma dificuldade ali, por quê? Às vezes experimenta uma dificuldade na área financeira. E você não sabe por que aquilo acontece. Mas se você for olhar para o cuidado espiritual, às vezes não está tendo um cuidado espiritual em alguma área ali que precisa. E aí isso vai reverberar em outras áreas. Por quê? Porque nós somos um corpo, um organismo vivo e interativo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas pessoas que experimentam a depressão, às vezes são rotuladas como pessoas que não têm fé suficiente. Ah, isso aí é falta de fé. E não é. Porque a depressão é algo que se instala na alma. É uma doença que se instala na alma. Mas quando a alma está desajustada, ela também vai impactar as outras áreas da vida dessa pessoa. Vou falar do corpo físico. Quantas pessoas que entram em depressão, e um dos primeiros sinais que você consegue identificar no corpo físico é a perda de peso, é ou não é? A pessoa vai definhando, vai emagrecendo. Ou o contrário também. Porque às vezes a pessoa está com uma tristeza tão profunda que ela começa a compensar em outras coisas. E, por exemplo, eu vejo que, não que os homens não experimentem, mas as mulheres experimentam muito mais. Às vezes vão compensar na área da compra. São pessoas que começam a estabelecer compras compulsivas. Compra coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, porque usa o dinheiro de plástico, o cartão de crédito. E a fatura vai chegar. E quando a fatura chega e não tem um dinheiro na conta para bater, a depressão aumenta. São pessoas que estão experimentando uma dor tão profunda que tentam compensar comprando. Ou, e aí isso também acontece com os homens, vão compensar na comida. Então, tão triste, não preciso de alguma coisa para me sentir melhor. E aí come. E aí a pessoa vai e tem um aumento de peso assim, de uma hora para outra. São sinais de depressão, muitas vezes, que a gente consegue perceber no corpo físico. E aí, aonde que eu consigo, muitas vezes, perceber que a pessoa está com dificuldade, experimentando a depressão, quando eu vou olhar para outra instância, para a instância do espírito? É na questão da fé. Aí você vê pessoas que eram ativas na igreja, que não conseguem mais colocar o pé na calçada. E aí você vai olhar e vai dizer assim, tá vendo? Já teve tanta fé, hoje em dia não tem mais. Não tem nada a ver com falta de fé. O que acontece é que a doença que se instalou na alma, às vezes consegue enfraquecer o espírito daquela pessoa também. E aí aquela pessoa que é cheia de Deus, que é cheia de Bíblia, muitas vezes não consegue mais interagir com o Espírito Santo, que é o que fortalece o nosso espírito. E aí isso vai ser reverberado nas práticas do dia a dia dentro da igreja. É muito importante que a gente entenda isso. Porque eu quero que vocês saiam daqui hoje como agentes de libertação para essas pessoas. Nós não podemos ser aqueles que vão condenar mais quem já está sentindo dor.
E por muitas vezes, me desculpe, a igreja faz isso. Quando olha para essas pessoas e rotula essas pessoas assim. Nós precisamos exercer um pouco mais da empatia. Empatia não é sentir a dor do outro. Você sabia disso, que não é isso? É mais profundo do que isso. Empatia é você sentir a dor do outro como se fosse em você mesmo. Sabe por que é mais profundo? Porque quando a dor é nossa, a gente arruma um monte de justificativas para justificar o que a gente está sentindo. Agora, quando é no outro, a gente tem uma habilidade muito rápida para identificar os defeitos, os erros e as falhas. Isso é da nossa natureza, gente. Não vim julgar vocês, volto a dizer. O ser humano é assim. Então, a gente precisa exercer essa característica da empatia. Por quê? Porque a depressão é algo que está batendo em tudo quanto é lugar. Era outro rótulo que se tinha também há muito tempo, que depressão só abatia pessoas da classe alta. Não, só isso aí, doença de gente rica. Eu escutei muito isso. Doença de gente que tem dinheiro. Pobre não tem tempo para ter depressão, não. Quem é que já ouviu isso? Que eu já ouvi. Aí. E hoje em dia a gente está vendo até crianças. Infelizmente, eu não falo isso com alegria. A gente vê até crianças experimentando a depressão. Então eu preciso que você entenda que depressão não tem nada a ver com falta de fé. Não tem nada a ver com falta de Deus. Não é o Espírito Santo que deixou de atuar naquela pessoa. Entenda isso em nome de Jesus. Não é o Espírito Santo que deixou de atuar na vida daquela pessoa. É aquela pessoa que está com a alma tão fragilizada que já não consegue mais se conectar com o Espírito da maneira como ela conseguia antes. Então não é o Espírito que perdeu o seu poder de ação, de atuação sobre aquela pessoa. É aquela pessoa que não consegue mais se conectar. Está dando para vocês entenderem? Isso é muito importante. Isso é com essas pessoas e com a gente. Para você entender o que acontece com eles, lembra de você. O Espírito Santo vai... Jesus declarou, quando foram perguntar para ele, como é que a gente ora? Vocês lembram disso? Mestre, ensina-nos a orar. Qual foi a dica que ele deu? Você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não tem um protocolo? Jesus ensina. Por que isso? Quer dizer que Deus só vê quando a gente entra no quarto e fecha a porta? Não. Mas ele estava deixando ali um modelo, um princípio. Para que você acesse o sobrenatural, você precisa estar disponível, preparar um ambiente para aquilo. Não quer dizer que se eu atravessar a rua ali agora, Deus não possa falar comigo. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu escuto Deus e percebo Deus no meu dia a dia. Mais do que quando eu dobro o meu joelho. Mas isso não, uma coisa não anula a outra. O princípio, o modelo, ele precisa ser exercido. A gente precisa preparar um ambiente. E quando uma pessoa está experimentando depressão na alma, ela não consegue ter essa habilidade de preparar esse ambiente. E aí não é o Espírito que deixa de agir na vida daquela pessoa. É aquela pessoa que não consegue mais estar tão disponível para o agir de Deus. Quando a gente vai falar de depressão, existem algumas dicas para lidar com ela sim. Porém, eu não posso deixar de enfatizar a principal dica. Quando eu falo de depressão, eu falei aqui com vocês, eu falo de doença. E aí, quando você está com problema no pé ou na coluna, você vai no dentista? Não. Você vai procurar quem? Um ortopedista, provavelmente, né? Você vai no especialista, aquele que se formou, que se habilitou para lidar com aquela área onde você está sentindo dor. Então, quando a gente vai falar de depressão, a primeira dica que eu sempre dou é: acolha essa pessoa. Exerça empatia. Tente entender a forma como ela está experimentando tudo aquilo. Mas a segunda dica que eu dou, a principal, é: ajude essa pessoa a encontrar um especialista. E aí nessa área que vai entrar os profissionais que se habilitaram para isso. É nessa hora que entra o psicólogo. É nessa hora que entra o psiquiatra. E não tem nada a ver com falta de fé, volto a dizer. Porque se você está sentindo uma dor de dente, você pode orar e Deus fazer a dor sumir, não pode? Num segundo momento, que é a característica muito boa do brasileiro, a gente não vai no especialista logo, a gente procura um remedinho que tem na nossa farmácia, porque todo mundo tem uma farmácia em casa. Pode confessar seu pecado que eu deixo, né? Você vai querer se automedicar. Você vai fazer isso, pode até ser que funcione. Mas daqui a pouco a dor volta. Volta ou não volta? Volta. E aí, quando ela está insuportável, você junta todo o seu dinheirinho que tem ali, se você não tem um bom plano dentário, você vai reunir o teu Pix e você vai procurar um dentista, não vai?
Por quê? Porque ele é o profissional habilitado para trabalhar em cima do problema do seu dentinho, está ali doendo, te incomodando. A mesma coisa quando a gente vai falar de doenças da alma. Então, quando a gente vai falar de depressão, você precisa, no primeiro momento, acolher essa pessoa. Mas, num segundo momento, você precisa fazer com que ela entenda a importância de procurar um especialista. Porque o psicólogo ele não vai fazer mágica. Tem muitas pessoas que, às vezes, eles desistem de procurar o atendimento do psicólogo. Eu já escuto muito isso, né? É que eu sou tratada, não deixo isso entrar no meu coração. Mas tem muita gente que não procura terapia porque acha que vai ficar lá eternamente. E não vai, gente. Assim como cada doença interage com uma pessoa de uma maneira, assim também são as doenças da alma. Então, a partir do momento em que você procura um especialista, ele vai trabalhar em cima daquilo que você está sentindo dificuldade, e a partir do momento que ele entender que você está com autonomia suficiente, com dependência suficiente para lidar com aquilo sozinho, você vai ganhar alta e vai voltar para a sua vida. Então, a gente precisa desmistificar as doenças da alma e desmistificar também o trabalho dos profissionais da área da saúde mental. Porque são pessoas que, inclusive, Deus colocou à sua disposição para ajudar você, volto a dizer o que eu falei no primeiro momento, a experimentar a vida plena e abundante que Cristo morreu na cruz para que você viva, para que você experimente. Então, quando a gente fala de depressão, a gente precisa acolher essas pessoas, mas a gente também precisa ajudá-las a encontrar um especialista ou a chegar no entendimento de que elas precisam de ajuda correta. Amém? E o quarto mal, para a gente finalizar e ir para casa, que eu percebo que tem acometido e aprisionado a vida de muitas pessoas, é a falta de equilíbrio emocional. Não que isso não existisse antes, mas eu percebo que depois da pandemia, depois do lockdown, que todo mundo tem que ficar em casa, até a gente se acostumar com o novo normal, né, como as pessoas dizem, isso aumentou muito. E, infelizmente, também aumentou no meio dos crentes. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente precisa aprender a administrar as nossas emoções. Volto a dizer, não tem problema experimentar as emoções, elas fazem parte da nossa vida. Mas a gente precisa aprender a administrar. Você não pode viver pelas suas reações. E eu vejo muito crente vivendo através de reações. E aí, hoje em dia, a igreja muitas vezes é mal vista do lado de fora, porque a gente não está dando o testemunho que a gente precisava dar. E muitas vezes isso acontece porque a gente reage às questões que vêm diante da gente pela via emocional. Mais do que controlar, porque emoção não se controla. Emoção a gente administra, é diferente. Quando você controla, é como se você estivesse se vendo como uma máquina. Uma máquina você controla, um carro você controla, um eletrodoméstico você controla. Mas a gente não é uma máquina, nós somos seres humanos. Volto a dizer o que eu disse agora. Ser humano que tem espírito, alma e corpo interagindo o tempo todo. Então, as emoções, a gente não governa. A gente não controla, a gente governa. E não tem como fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. A palavra vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Ele vai fazer a parte dele. Mas para que você consiga exercer equilíbrio emocional, você também vai precisar fazer a sua parte. Isso nada mais é do que fruto do Espírito. Você lembra de quais são os frutos do Espírito? Um deles está lá, domínio próprio. O fruto é do Espírito, mas ele vai se manifestar aonde? No Espírito? Não, ele vai se manifestar em você. À medida que você se submete ao senhorio de Cristo e exerce o domínio próprio. Então, para que a gente consiga combater todos esses males, e principalmente a falta de equilíbrio emocional, a primeira dica que eu deixo para você, para conseguir exercer um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, é preste mais atenção naquilo que você permite que te invada. Eu já falei aqui das pessoas, né? Que a gente permite que faça parte do nosso ciclo. Mas no começo, lembra que eu falei com vocês? A gente ia trabalhar aqui questões que aprisionam as pessoas de dentro para fora, mas essas questões, elas interagem com as coisas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, a gente se intoxica ao longo de todo o nosso dia por conta daquilo que a gente permite que invada a gente. Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz, ao invés de orar, é ligar no Bom Dia. Vai Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, aí vai para Record. Ei, já não sei nem mais o nome dos programas, porque eu não vejo mais nada, gente. Eu não consigo mais ver. Às vezes eu me sinto uma alienada.
O pessoal chega e fala assim, você viu tal coisa? Eu não vi. E não estou me colocando como melhor do que vocês, não é isso, tá? É porque eu percebo quanto algumas coisas me fazem mal, então eu tenho que decidir. Como a gente está falando aqui na hora da mudança, né, de casa. O que fica, o que não vai. Eu só tenho um cérebro, que tem um quantitativo restritivo de informações que ele consegue apreender. Então eu preciso decidir. O que eu vou deixar armazenar aqui dentro desse HD? Tem gente que acorda e a primeira coisa que faz é ligar a televisão. É ligar o celular. Aí eu sei que você vai falar assim, Vanessa, mas é o meu despertador. O celular é que me acorda. Então decida como você vai interagir com ele. Por exemplo, o meu, se ficar do meu lado, eu aperto 5 minutos, vai dar ruim. A função soneca não pode habitar no meu celular. Aí eu percebi que mesmo eu tirando a função soneca, se eu travasse, eu falava assim, daqui a pouco eu levanto. Dava ruim do mesmo jeito. O que eu passei a fazer? Eu durmo aqui, o celular pode até me acordar, mas ele vai ficar lá. Que ele vai gritar. Eu vou ter que levantar para destravar ele. E aí, depois que levantou, a vida segue. Pequenas atitudes que ajudam a gente a experimentar uma vida mais leve. Então, você precisa prestar atenção naquilo que você permite que te invada. Isso vai envolver os conteúdos que você acessa pela televisão, pelo celular, pela internet. Isso vai envolver os grupos de WhatsApp, que o seu número está lá ainda. E aí a gente volta lá para o Examine-se. Olha aí, eu fiz uma limpa, sabia? Todo ano eu faço nas minhas redes sociais. Eu vou lá no Face, que eu quase não uso, mas está lá. Aí eu olhei assim, foi muito engraçado isso, que foi sem querer. Entrou uma notificação, aí eu fui olhar. Aí eu voltei para a minha página inicial, aí acho que estava lá 899 amigos. Eu acho que era uma coisa assim, eu nem me lembro mais. Eu olhei para aquele número e falei assim, eu não tenho 899 amigos. Eu vou fazer uma limpa nisso aqui. Não demorou nem muito tempo não, tá? Eu fui, esse aqui fica, esse aqui não fica, esse aqui fica, esse aqui não fica. Não estava excluindo ninguém da minha vida. Eu estava selecionando o conteúdo que vai me acessar. Porque quem está ali na minha rede vai publicar o que quiser, não vai? Uma hora, quando eu abrir o telefone ali, vai aparecer para mim. Então eu posso ser abençoada com o conteúdo que vai aparecer para mim, ou eu posso ser intoxicada. Eu posso ser prejudicada. Às vezes eu fico sabendo de coisas que eu nem quero saber. Porque a pessoa, hoje em dia, tudo vai para a rede social, todo mundo publica tudo. As redes sociais deu voz e vez para todo mundo. Hoje todo mundo acha que não precisa mais do microfone. O pessoal não está nem mais brigando pelo microfone na igreja. Porque abre o celular, grava um vídeo, vira um rios, viraliza. Então todo mundo ganhou o direito de falar. Só que, apesar de todo mundo ter ganhado o direito de falar, eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero ouvir. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer ouvir. E quem seleciona isso? É o Espírito Santo? Não, é você. Então você precisa prestar atenção naquilo que está ao seu redor. Nos grupos de WhatsApp que teu número ainda está lá, falando coisas que você não precisa ouvir, falando de gente que você não precisa ficar sabendo da vida dele. A gente precisa ter essa consciência. Para conseguir viver bem com equilíbrio emocional, você precisa prestar atenção, pensar antes de falar, pensar antes de agir. É a segunda dica que eu deixo. Depois que inventaram aquela frase assim, pronto, falei, tem uma galera detonando a si mesmo e a todo mundo que está ao redor. Não, porque eu falo mesmo, eu sou sincera. Ei, não é porque você tem uma opinião que você é obrigado a compartilhar com todo mundo não, tá? Você tem o direito de guardar a sua opinião para você, lá no fundo do seu coração. Eu não quero saber. Porque muitas vezes, quando eu falo isso, não estou dizendo que a sua opinião é errada não, tá, gente? Não estou dizendo que a sua opinião não é sincera, não é isso. Muitas vezes a sua opinião está até certa, está até com a razão. Mas a palavra certa, dita na hora errada, não produz bom fruto para ninguém. E muitas vezes destrói os melhores relacionamentos. E aí quem é que vai decidir a hora que você vai falar ou não? Vai ser o Espírito Santo? Não. É você que tem inteligência para discernir. Que ambiente que eu estou? Com que pessoa que eu estou falando? Eu faço esse exercício. Tem hora que vem umas coisas assim muito bem preparadas, elaboradas na minha mente. Eu paro e falo assim, será que eu devo falar isso? E eu me faço essas perguntas. Esse é o Examine-se que Paulo declarou para a gente lá no texto de Coríntios. Eu me faço essa pergunta. Se eu falar isso aqui agora, eu vou agregar alguma coisa na vida dessa pessoa?
Se a resposta for não, eu, E às vezes tem gente que fica instigando a gente, tá? Não, fala, qual é a tua opinião? Fala que eu quero saber. Não, deixa pra lá. Nada não. Porque se não vai agregar na vida do outro, e se vai me trazer algum tipo de prejuízo, eu não sou obrigada a falar. Então você precisa ter esse cuidado de pensar sobre aquilo que você está pensando, de pensar sobre aquilo que você está sentindo, antes de falar e de fazer alguma coisa. A terceira dica que eu deixo para você, que quer alcançar mais equilíbrio emocional em 2024, você precisa aprender que você não precisa corresponder. É outra coisa que eu vejo muita gente escorregando, e perdendo o equilíbrio, e perdendo a razão. Existem pessoas, tem aquela frase, né? O inimigo não vem armando secretário. Você já escutou disso? Já, né? Tem gente que desafia o nosso cristianismo. Eu falo que tem gente que vem desafiar toda a minha cristandade. Tem sempre alguém assim em algum lugar. Mas você precisa ter o domínio próprio, exercer a inteligência emocional. E lembrar, essa pessoa só está tentando me dar aquilo que ela tem. E se a pessoa não tem nada de bom dentro dela, ela vai derramar alguma coisa de boa para mim, gente? Não vai. Isso acontece em questão de segundos. Porque os nossos relacionamentos, eles são interativos. Mas a sua mente está ativa o tempo todo. Então é você que vai precisar se lembrar. Essa pessoa está me afrontando, essa pessoa está me confrontando, essa pessoa está tentando me implicar comigo, me fazer desmoronar, me desestruturar. Você consegue identificar quando alguém está tentando fazer isso com você? É nessa hora que, em fração de segundos, você vai precisar decidir. Eu vou corresponder à altura dessa pessoa, ou eu vou corresponder a essa pessoa à altura do lugar que eu quero chegar? É você que decide. Se você sabe onde você quer chegar, você precisa entender que algumas posturas e alguns comportamentos precisam ser adequados ao lugar que você quer chegar. Então, se você ficar correspondendo à medida daquilo que te vem, é você que está se impedindo de chegar no lugar aonde você deseja chegar. E a última dica que eu quero deixar para vocês, para quem quer alcançar mais equilíbrio emocional, é entender a importância do descanso. Aí eu volto porque eu falei com vocês aqui no início, usando os meus voluntários aqui, a questão de aprender a usar o tempo. Sabe por quê? A nossa geração, ela está altamente produtiva, mas muitas vezes essa produção está roubando a plenitude de vida que a gente tem. Você consegue perceber, inclusive a nossa fé, ela defende isso, que após a morte, sexo, juízo, né? Você sabe que você só tem uma vida. Você sabe disso? Amém. Então você precisa aproveitá-la da melhor forma. É o que a gente falou aqui no começo. Todos nós recebemos 24 horas iguais. O que você vai fazer com a sua hora é você quem determina. Por que tem gente que consegue experimentar uma vida mais abundante, mais plena, e outros não? Se recebem as mesmas 24 horas. Eu não estou falando agora de diferença de classe social, de poder aquisitivo, nada disso. Eu estou falando de prioridade. E se o próprio Deus criou tudo que a gente conhece, e no 7º dia da criação Ele descansou, você também precisa fazer o mesmo. E aí nessa hora eu falo muito mais para as meninas, porque a gente acha que a gente dá conta de tudo e a gente vai se forçando até chegar no nosso limite. Só que muitas vezes quando você chega no seu limite, o seu corpo por dentro, ele já adoeceu, e você nem se deu conta. Então a gente precisa entender que pausa também é música. Quem é músico aqui vai entender do que eu estou falando. Pausa também é importante. Descanso também é importante. Para que você consiga viver a vida plena e viver uma vida para Cristo e frutificar em todas as áreas da sua vida, você precisa entender e praticar o descanso. Eu quero concluir com vocês aqui nessa manhã, lembrando disso. Você precisa estar entre as suas prioridades. Quando eu falo sobre isso, tem gente que às vezes se escandaliza. Que isso? Minha prioridade tem que ser Deus, a igreja e depois a minha família. Eu acredito que se você está nessa igreja, você já entendeu que não é assim que a banda toca. As prioridades, elas precisam estar muito bem organizadas. Então, primeiro Deus, sim, Ele é tudo na nossa vida. Mas depois a nossa família. Agora, até para servir a nossa família, primeiro a gente tem que estar bem ajustado aqui dentro. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem com você mesmo, daqui a pouco, por melhor intenção que você tenha, nem a sua própria família você vai estar conseguindo servir mais.
Então, olhe para dentro de você e faça esse exercício e se lembre, você precisa estar entre as suas prioridades. Nunca se esqueça disso. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós somos espírito, mas nós precisamos cuidar das outras áreas com a mesma intensidade. Às vezes a gente entra na igreja e cuida do nosso espírito, está em todos os cultos e todas as atividades, a gente se entrega, mas a gente vai deixando as outras áreas de lado. A importância dessa série de mensagens de vida saudável é para te lembrar sobre isso. O mesmo cuidado que você imprime na sua área espiritual, o mesmo nível e a mesma intensidade, você precisa também imprimir nos cuidados do seu corpo e principalmente nos cuidados com a sua alma. Amém, gente? Obrigado por me ouvir até aqui, foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.